Oi, gente, bom dia. Hoje é domingo, dia 13/3/2022. São 7h55 da manhã, tá frio. Eu li ontem que, por incrível que pareça, o inverno de julho pode ser antecipado para março por uma frente fria. Mas como tá tudo muito louco, eu já não tô achando nem estranho nem impossível. Eu tô fazendo esse vídeo hoje pelo seguinte. Como o Wilson Frade Filho, que é o meu nome, eu entro nos canais do YouTube, do clube de canais, do canal Arte da Guerra, do Rogério Anitablian, do qual eles fazem parte, né, do clube de canais do qual eles fazem parte, eu entro como Roça Today News. E eu tenho dito nesses clubes de canais, que são muito bons e substituem hoje a mídia tradicional. Se você deixar de assistir telejornais e for assistir os clubes de canais todos os dias, você vai ficar muito mais bem informado e com notícias verdadeiras, feitas por profissionais nacionalistas e patriotas. Eu tenho dito que a guerra na Ucrânia ia escalar. As pessoas ficam perguntando, quando que acaba? Quando que o Putin termina de invadir a Ucrânia? Quando que a coisa acaba? Quando que volta ao normal? Não volta mais ao normal. Quando começou a pandemia, nós ouvimos dizer que o antigo normal tinha morrido, nunca mais voltaria. E a gente fica pensando, por que não volta, né? Aí a gente já sabe que não volta. O mundo mudou, nós passamos para trabalho remoto, profissões desapareceram, chegou aí a desempregabilidade, um novo termo, né? Que é aquela pessoa que estudou para uma profissão e aquela profissão se alterou durante a pandemia, não existe mais, e essa pessoa não se atualizou, ela não consegue mais trabalhar hoje, não tem mais trabalho para ela. Então o mundo não volta ao antigo normal por causa da pandemia. Logo no final da pandemia, depois que o Omicron tornou-se uma vacina natural, porque é um vírus atenuado e de alta virulência, de alto contágio, então ele acabou contaminando todo mundo numa versão mais branda da Covid, e isso tornou-se uma vacina natural, porque uma vacina nada mais é do que o vírus atenuado que você injeta na pessoa para ele causar a doença, a pessoa tem a doença de forma branda, produz o vírus e está vacinada, né? Está imunizada. A vacina, então, foi substituída pelo Omicron. Ele tornou-se um vírus atenuado, que produzia dores musculares, altamente contagioso, contaminou todo mundo. Ele causava doença na forma branda, a pessoa não morria, tinha chance de produzir o anticorpo e tornou-se imunizada. Então acabou a pandemia, o que aconteceu? Guerra. As economias já estavam desestabilizadas pela pandemia. Como nada pode voltar ao antigo normal, a gente não sabe porquê, suspeita-se, né, do motivo, mas é suspeita, baseado no nosso strong feeling, no nosso achômetro, formado por peças de quebra-cabeças de quem fica se informando. Então veio uma guerra, a Rússia foi obrigada a entrar nessa guerra, o Vladimir Putin fez de tudo para não entrar, mas teve que entrar para invadir a Ucrânia e criar um buffer entre a Rússia e a Europa ocidental, ou seja, um território que permite que a Rússia o desmilitarize, não seja usado pela OTAN para colocar mísseis na fronteira da Rússia, o que diminuiria o tempo de resposta da Rússia caso sofresse um ataque de mísseis. Então a Rússia foi obrigada a tomar a Ucrânia, vai desmilitarizá-la e vai ter essa porção de território entre o Ocidente geopolítico e entre a Rússia, que vai permitir que o tempo de resposta para um ataque ainda seja viável. O Vladimir Putin não teve opção, foi obrigado a fazer isso pelos Estados Unidos e pela OTAN. E os Estados Unidos e a OTAN se colocam como os bonzinhos e tentam colocar, pela mídia tradicional, Vladimir Putin como um malvado, o que não é verdade. Então isso continua a desestabilizar o mundo, o preço do petróleo está em loucura, está indo para patamares estratosféricos, desestabilizando mais as economias. E eu sempre disse nessas lives dos clubes de canais que esse conflito ele não ia ter fim, ele ia escalar.
O próprio Vladimir Putin já havia dito que, se fosse atacado, ele retaliaria com armas nucleares, mesmo se o ataque fosse com armas convencionais. Existe um motivo. A Rússia seria um homem com a metralhadora contra 40 homens, que seriam a OTAN e seus aliados, que vêm com porrete. Se a OTAN vier com porrete, que nós vamos chamar de armas convencionais, que são as não nucleares, o homem, Rússia, com uma metralhadora, que nós vamos comparar isso a armas nucleares, avançadas, hipersônicas e guerra eletrônica, consegue então, esse um homem com metralhadora, consegue matar 100 homens, 40 homens com porrete. Se a Rússia for lutar de forma convencional, com porrete, então ela vai levar uma surra dos outros 40 homens com porrete. É assim que a Rússia hoje consegue vencer a OTAN e os Estados Unidos, com o seu armamento avançado, nuclear, hipersônico e guerra eletrônica, que a OTAN não tem similar, nem os Estados Unidos. Então eles podem vir de 40 países contra um país que é a Rússia. Se a Rússia responder com seus armamentos avançados nucleares e guerra eletrônica e mísseis hipersônicos, ela vence a OTAN. Se ela cair para a guerra convencional, a OTAN a esmaga. Então Vladimir Putin deixou bem claro que, se ele entrar em guerra, tem que ser com armamento nuclear e o que tem de mais avançado. É assim que ele vai sobreviver. E ele diz que quem interferisse na questão Rússia e Ucrânia iria sofrer uma retaliação violenta, tão violenta, que a humanidade nunca viu antes. Então eu creio que assim que ele dominar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia e torná-la numa região buffer, uma região entre a Europa Ocidental e a Rússia, para que um ataque vindo da Europa Ocidental para a Rússia tenha o seu tempo de resposta ampliado para um patamar viável, aí ele vai dar o troco que ele prometeu. E o que é que confirma isso? Bom, ele vai dar o troco que ele prometeu porque ele sabe que a OTAN não vai parar de vir para cima, por uma questão de escassez energética mundial. Os países da OTAN não têm energia, e a gente sabe que sem energia o país não produz, não transporta e ele para. Então, se o país não tem energia, para que ele não pare de produzir, não pare de transportar e não pare de qualquer maneira, ele vai precisar roubar de quem tem. Então, ele vai precisar roubar da Venezuela, que eles estão tentando, eles vão querer roubar do Brasil, eles vão querer roubar do Irã, eles vão querer roubar do Iraque, como fizeram 15 anos com a invasão do Iraque, por motivos inventados de armas de destruição em massa que estariam sendo produzidas e nunca foram encontradas. Então, a OTAN, Estados Unidos e União Europeia, o Ocidente geopolítico, como eles não têm energia, para que eles não parem de existir, eles vão ter que roubar de quem tem. Hoje a China e a Rússia são uma pedra no sapato do Ocidente geopolítico, nesse projeto do Ocidente geopolítico de invadir países e roubarem e dominarem a sua matriz energética. Eles precisam invadir, às vezes não. Às vezes fazem igual fazem no Brasil, às vezes fazem igual estão querendo fazer na Venezuela, igual estão querendo fazer na Síria. Ao invés de invadir, você vai lá, manipula as eleições, faz uma troca de regime, implanta o seu governante, da sua preferência, né, que cabe no seu bolso, e esse governante, com o legislativo, né, com a Câmara dos Deputados, eles vão criar leis que vão beneficiar os Estados Unidos e a Europa. E eles vão ter acesso à sua matriz energética sem precisar invadir. Quando precisa invadir, faz como fizeram no Iraque. Eles vão lá militarmente, invadem, jogam bomba, matam a população, colocam bases, falam que estão procurando armas de destruição em massa, enquanto isso estão roubando o petróleo. Então o problema dos Estados Unidos e da Europa na questão energética não tem solução, porque a energia não nasce de novo, ela não se renova, ela foi gasta, ela acabou. Eles não têm, precisam tomar dos outros. Precisando tomar dos outros, tem a Rússia e a China que viraram uma pedra no sapato. Então eles têm que combater a Rússia e a China. Não podendo combater a Rússia e a China de uma vez, com dois frentes de batalha, resolveram partir para cima da Rússia. Partindo para cima da Rússia, e não vão parar, porque eles não podem, o Vladimir Putin, já sabendo disso, ele falou: vou revidar com armas nucleares, com armas hipersônicas e tudo que a gente tem de mais avançado. E vou revidar com violência, porque ele também não pode se dar ao luxo de entrar numa guerra prolongada. A guerra prolongada destruiria a economia da Rússia. Então ele vai ter que ser rápido e devastador, destruidor, brutalmente devastador
em grande velocidade. Tem que acabar com eles em 30 minutos. E ele já falou que em 30 minutos acaba com os Estados Unidos. Mas vai ser uma coisa assim muito brutal, muito violenta. E isso é chamado de a batalha dos últimos recursos. Na minha opinião, é isso que vai acontecer. Né? Muita gente pode chegar hoje e me chamar de doido. Mas as notícias mais recentes são a de que o Biden já está avisando que é possível uma escalada para a guerra nuclear. Então, quando eles começam a avisar que é possível, gente, é porque estão confirmando, é o que vai acontecer. E o Putin, como não é besta, já sabia que isso tudo ia acontecer, ele já avisou de antemão o que ele vai fazer. Então eu acho que a gente pode esperar o pior. Não que eu queira, mas é o que eu penso que vai acontecer. Então, vamos esperar o desenrolar dos fatos para ver o que vai acontecer. Vamos acompanhando, né? E se vocês puderem, se inscrevam no YouTube, nos canais Arte da Guerra, Rogério N. Tablian, vão lá na seção de vídeos, procurem a lista de canais do Clube de Canais, se inscrevam em todos e vão se informando. Vocês vão saber realmente o que está acontecendo no mundo a partir dali. Um grande abraço e até o próximo vídeo.